Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula. Espero que vocês estejam bem. Vamos começar a nossa acolhida. Essa semana vamos estar sempre com uma oração, tá certo? Para incentivar essa conversa, esse diálogo, essa proximidade com Deus, tá bom? E a oração desta semana, Luz pela Esperança, e ela diz assim: gostaria que você ficasse no canto tranquilo, que pudesse ouvir com bastante carinho, em comunhão com Deus, a oração proposta para a nossa videoaula de hoje. Senhor, entrego a Ti hoje todas as minhas esperanças e sonhos. Se há algo que anseio que não faz parte da minha vida, peço que retires o desejo, para aquilo que deve estar na minha vida seja liberado. Reconheço como é perigoso transformar meus sonhos em ídolos. Tentar forçar minha vida a ser aquilo que idealizei. Submeto a Ti tudo o que desejo e declaro hoje que desejo mais a Ti. Quero que os desejos do meu coração estejam alinhados com os desejos do seu coração, Senhor. Embora seja difícil abrir mão dos anseios e sonhos que tenho para a minha vida, coloco tudo, Senhor, aos Teus pés. Sei que se eu morrer para eles, Tu os enterrarás para sempre, ou os ressuscitarás. Aceito Tua decisão, Senhor, e me submeto totalmente a ela. Guia-me no Teu caminho, Senhor. Não quero falar das visões do meu próprio coração. Tu nunca disseste que a vida seria fácil. Tu prometeste que estaria comigo. Agora dou cada passo com a luz da Tua presença me dirigindo. Te peço, te agradeço. Amém. Então é com essa oração que a gente começa a nossa videoaula de hoje. E como de costume, após a nossa acolhida, nós vamos para a indicação da nossa agenda, tá certo? Nossa orientação é que façamos a correção da página 61, 64. Em seguida, nós vamos ver algumas dicas, relacionadas às figuras de linguagem. E a orientação é que fica a 65 a 69 para que vocês respondam, tá certo? Então, vamos à correção da atividade, módulo 2, página 61 a 64. Então, começa aí na página 60, o poema a seguir tenta explicar um sentimento bastante contraditório e confuso, mas muito importante, o amor. Você já sentiu confuso diante de seus próprios sentimentos? Para você, o que é o amor? De que forma ele se manifesta em sua vida? Então, no item A, você vai expressar seus sentimentos, comentar suas experiências, suas vivências, tá certo? No B, você pode dizer o significado do amor para você, por quem você tem esse sentimento, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó, pelo irmão, enfim. E a gente traz aí, o soneto, tá certo? De Luís Camões, soneto de Camões, que diz assim: amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode ser o favor. Nos corações humanos, a amizade, se tão contrária a si, é o mesmo amor. Luís de Camões. Desatinar quer dizer perder o bom senso e o juízo. Na página 61, antes de darmos início à correção, a gente traz uma pequena anotação, um grifo sobre o poeta. O poeta português Luís Vaz de Camões é considerado dos maiores da língua portuguesa, tá certo? Além de poemas líricos, escreveu Epopeia, Os Lusíadas, sua obra mais importante, na qual narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Essa obra é apontada como uma das mais expressivas da poesia universal, tá bom? Epopeia, é um poema narrativo que exalta as ações e os feitos de um herói, certo? Aí nós vamos para a interpretação oral, onde essas anotações elas devem estar no caderno de vocês de maneira bem organizada. Sua definição de amor se assemelha apresentada no texto? Aí você vai dizer que se existe a semelhança, ou se não, você pode acrescentar ou retirar. Das definições apresentadas no poema, qual chamou mais sua atenção? Que impressões ela causou em você? Aí vocês vão comentar as definições que melhor vocês escolhem, já que o texto ele sempre está repleto de definições. Para você, as definições apresentadas fazem sentido? Vocês acham que faz sentido essas definições? E vocês vão dizer o que vocês acharam dessas definições, esclarecendo e apontando a sua opinião bem embasada, tá bom? E vamos para a interpretação escrita.
Por meio de uma linguagem poética, o poema de Camões busca definir um sentimento que alcança todas as pessoas, o amor. Nas 3 primeiras estrofes do poema, de que maneira ele busca definir esse sentimento? Você vai responder, né? Por meio de situações e sensações que se opõem umas às outras. Com base nas definições apresentadas nessas estrofes, o que se pode concluir a respeito do amor? Pode concluir que o amor é um sentimento contraditório. Relê o seguinte verso: é querer estar preso por vontade. Com que sentido a contradição desse verso foi utilizada? Por meio desse verso, o eu lírico demonstra que, por mais confuso que seja o amor, queremos senti-lo. Com base na resposta da pergunta anterior, é possível identificar os efeitos que o sentimento amor causa no ser humano. Quais são esses efeitos? Pode dizer confusão, inquietação, dúvida. Aí vamos para a página 62. Ao longo do poema, buscou-se analisar o sentimento amoroso de forma lógica e racional, tentando conceituá-lo, inclusive com exemplos. A. Essa lógica seguida no texto foi suficiente para que a definição de amor fosse coerente e eficaz? Explique. Não, né? Pois ao apresentar diversas comparações no texto, percebeu-se quão ilógico é esse sentimento. Na última estrofe do poema, que trata da contradição do amor, o que se conclui a respeito desse sentimento? Pode ser contraditório. Conclui-se que o amor é um sentimento vago e impossível de se definir concretamente. O poema começa e termina com a palavra amor. Por que isso acontece? Porque o sentimento tratado, o tema tratado, né, é o próprio sentimento, né, o amor. Então, o lírico ele tentou defini-lo, né, na própria palavra amor, na própria contradição que era o principal sentimento exposto por ele. Levando em consideração seu tema, é possível classificar esse poema como atemporal, ou seja, que pode ser compreendido em qualquer época. Justifique sua resposta. Sim, pois seu tema amor é universal, né? É inerente ao ser humano, independentemente da época. O soneto lido, certo? Foi escrito pelo poeta português Luís Vaz de Camões, tá bom? Portanto, ele é o autor desse soneto. Contudo, para expressar suas ideias, esse autor se valeu de um recurso denominado eu lírico, o eu poético, certo? Isso quer dizer que nesse soneto ou em outros poemas, as informações, os sentimentos e as ideias do texto não necessariamente correspondem aos do autor do texto, mas sim a essa voz, que representa um eu fictício, né, que aparece em primeira pessoa. Assim, dessa forma, o autor dá voz a um eu lírico que é utilizado para expressar muitas vezes sentimentos que vão além dos sentimentos do autor, possibilitando maior criatividade e pluralização dos sentidos do texto, tá bom? Aí, com base no texto acima, quem o eu lírico do soneto pode representar? Aí, ó, apenas o autor, qualquer pessoa, apenas o eu lírico, qualquer pessoa que se identifique com as ideias apresentadas, né? Nos anos anteriores, você estudou que a estrutura de um poema pode ser formada por versos e estrofes. A. Quantas estrofes há nesse poema? 4, né? Facilmente perceptível lá, só retomar o texto e você consegue identificar. As estrofes têm a mesma estrutura, ou seja, o mesmo número de versos. Explique. Não. Pois nas 2 primeiras estrofes há 4 versos e nas 2 últimas, 3 versos. Apresente 3 casos de palavras que rimam nesse poema. Ver e doer, sente e descontente, vontade e lealdade, favor e amor. Assinale V para o que for verdadeiro e F para o que for falso, quantas rimas presentes nesse soneto de Camões. Nas 2 primeiras estrofes, o final do primeiro verso rima com o final do segundo verso, e o final do terceiro verso rima com o final do quarto verso. Falso, né, pessoal? Não é nada a ver. Nas 2 primeiras estrofes, o final do primeiro verso rima com o final do quarto verso, e o final do segundo verso rima com o final do terceiro verso, verdade. Nas 2 últimas estrofes, o final do primeiro verso rima com o final do terceiro verso, também. Que são essas rimas expostas na questão anterior. Localiza nesse poema de Camões uma rima interna, ou seja, que ocorre dentro de um mesmo verso e transcreva abaixo. Aí, no primeiro verso da segunda estrofe, na repetição da palavra querer, dentro da expressão não querer e bem querer, certo? Relê a última estrofe do poema. Mas como causar pode ser o favor? Nos corações humanos a amizade, se tão contrária a si é o mesmo amor. A frase que forma essa estrofe está escrita em ordem inversa. Reescreva, organizando na ordem direta.
Mas como seu favor pode causar amizade nos corações humanos se o mesmo amor é tão contraditório a si? De novo. Mas como seu favor pode causar amizade nos corações humanos se o mesmo amor é tão contrário a si? Tá bom? Aí, página 64. Que efeito de sentido o emprego da ordem inversa causou no texto? Ao colocar a frase na ordem inversa, busca destacar a palavra causar, certo? Deixando evidente que o assunto em questão provoca algo no ser humano. Como você pode notar, ao longo do soneto, o eu lírico tenta definir o amor. Para isso, ele emprega a mesma palavra no início de quase todos os versos. Que palavra é essa? O verbo ser, no presente do indicativo, né? O que essa repetição provoca no texto? Essa repetição intensifica a ideia de tentativa de definição e reflexão presente no poema, além de conferir ritmo ao texto. O poema, com estrutura fixa, composta de 4 estrofes, 2 com 4 versos, quarteto, e 2 com 3 versos, terceto, portanto, com 14 versos, recebe o nome de soneto. Vai ser sempre assim, tá certo? O soneto teve origem no século XIII, sendo mais difundido no período do Renascimento. No Brasil, os nomes que mais se destacaram em composições de soneto foram Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira e Guilherme de Almeida, tá certo? Olha aí. O período histórico-cultural no qual Camões se insere é conhecido como Renascimento, que ocorreu entre os séculos XIV e século XVII, e ficou conhecido por seus progressos e realizações nas artes, na literatura e nas ciências. A fonte de inspiração dos intelectuais desse período eram os modelos das civilizações gregas e romana, tá certo? Suas obras tinham como características principais a valorização do ser humano, da natureza, da razão e do rigor científico. Além de Camões, que se destacou na literatura, outros renascentistas se distinguiram em diferentes áreas: pintura, escultura, música, arquitetura, literatura e ciências, tá bom? Então, a gente retoma aí para a agenda, entendendo que vocês vão resolver da página 65 a 69. Mas para responder essas questões da 65 a 69, né, vocês precisarão, tá certo, de algumas orientações, né? E essas orientações serão dadas agora, tá bom? Que são as figuras de linguagem. Aí nós temos as figuras de linguagem: comparação, metáfora, metonímia, personificação, gradação, hipérbole, eufemismo, polissíndrome e anáfora. Olha aí. A comparação, professora, ela aproxima dois ou mais elementos que apresentam características comuns, tornando-os equivalentes, certo? Aquele lutador é forte como um touro. Você percebe aí a comparação claramente. A metáfora estabelece uma aproximação entre dois termos. A comparação ela fica subentendida, como se fosse por uma... A gente não sabe como expressar, então a gente vai buscar essa metáfora. Minha mãe é uma fera. Né? A metonímia consiste na substituição de uma palavra por outra de sentido relacionado. No café da manhã, gosto de comer Danone com cereais, certo? A personificação, ela atribui características de seres vivos a seres inanimados ou de seres humanos a animais. A palavra silenciosa do quarto guardava os segredos da menina solitária. Veja aí. A gradação apresenta uma sequência de ideias em sentido crescente ou decrescente. A professora ficou furiosa, tremeu, bufou, gritou. A hipérbole é o emprego proposital de uma ideia exagerada com o objetivo de intensificá-la ou destacá-la. Meu amigo repetiu 1000 vezes a mesma história. O eufemismo, ele suaviza uma ideia considerada desagradável, constrangedora, cruel, ofensiva. O homem, depois de lutar contra a doença, entregou a alma a Deus, né? Uma maneira muito sutil de falar sobre a morte. O polissíndrome é o uso repetido de uma conjunção, geralmente o i ou nem, para dar ritmo, né, à frase ou enfativar ações. Pedro é um homem esforçado, trabalha, e trabalha dia e noite. Anáfora é a repetição de uma palavra ou expressão do início de uma sequência de versos ou de orações. Era um ser humano sem importância. Era fraco, era simples, era ele. Né? Certo? Aí nós temos aí, né, a metáfora, conotativo, Fábio é uma baleia. Catacrese
a asa da xícara, a hipérbole, vou explodir, pleonasmo, a redução, né, desnecessário, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Antisa, contraste, riso, choro, a metonímia, o nome pela marca, Nescau, chocolatado. A literação, né, repete a consoante. Fátima ficou com Fábio facilmente. Personificação, característica animada para seres inanimados, rainha dos baixinhos. Onomatopeia do som, au, miau, né? E aí a gente fica com a indicação da atividade, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula.